Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje, dia 11 de julho de 2020, e como prometido, no último sábado, cá estamos nós com mais um programa Marupá em Debate e Entrevistas, aqui na sua rádio marupá.com, a sua rádio web. Desde já, nós queremos agradecer imensamente o carinho da sua audiência, da sua conectividade através dos nossos aplicativos, através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook, enfim, onde quer que você esteja acompanhando a gente, nós só temos que agradecer e, claro, fazer um convite para que permaneça conosco, porque nesta manhã de sábado, diga-se de passagem, uma manhã bastante agradável, de temperatura estável aqui na nossa cidade de Sinop. Temos um sol brilhando forte em toda a região norte de Mato Grosso, mas estamos com aquele clima, com temperaturas, principalmente na parte da manhã, em torno de 22 a 23 graus a máxima. Agora é claro que o calor da tarde chega quase aos seus 36 graus. Hoje é sábado, dia 11 de julho, todos os sábados o Marupá em Debate vai ao ar neste horário, com o objetivo de levar até você muitas informações, muito bate-papo. Estamos ao longo desta nossa temporada entrevistando autoridades do nosso município, tanto na área política como na área empresarial. Já estivemos conversando com alguns pretensos e pré-candidatos ao executivo do município de Sinop, até mesmo porque nós estamos vivendo um ano de eleição, Nós estamos aí trabalhando e encaminhando as eleições para o pleito municipal em todo o território nacional, e Sinop não é diferente. Em nome da nossa equipe, do Éder Segre, que está ali nos cortes e mixagens, e também do nosso amigo Vilmar Galvão, na parte de operações técnicas e áudio, o Bruno Galvão na retaguarda e eu, Expedito Martins, só temos que agradecer você. Só para relembrar rapidamente aqui as personalidades, entrevistados que nós já tivemos o privilégio de termos aqui no nosso Marupá em Debate. O empresário, médico e suplente de senador, o Dr. Jorge Yanai, que hoje se coloca na condição de pré-candidato ao pleito municipal pelo partido Podemos. O professor, mestrado, diretor da Unemate aqui do município de Sinop, Roberto Arruda, que hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores, também se coloca na condição de pré-candidato a prefeito. O empresário, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Dalto Benoni Martini, que também já esteve passando por aqui, na condição de pré-candidato, hoje pertence ao Partido Patriota. O vereador Adenilson Rocha, que no início se colocou como pré-candidato, com a possibilidade de ser um pré-candidato pelo partido do PSDB, mas em conversa ele já se afastou desta possibilidade e provavelmente esteja com a sua pré-candidatura para a reeleição. Dr. Sérgio Ribeiro, que é delegado do município de Itaúba, mas que atuou por muitos anos como delegado regional aqui do município de Sinop, hoje representa o partido PSL. O empresário e também ex-deputado federal Roberto Dorder também já esteve por aqui. Hoje ele é representante e responsável pelo Partido Republicano. O empresário e ex-vereador também Vanildo Vieira Ramos, que também, por uma definição aparentemente já definida do Partido dos Trabalhadores, também não estará mais na condição de pré-candidato a prefeito, possivelmente, quem sabe numa briga aí pela uma cadeira na Câmara Municipal de Sinop. Também recebemos a prefeita Rosana Martinelli, que já esteve passando por aqui na condição de prefeita, e também há quem diga que há uma grande possibilidade de vir para o pleito também na condição da disputa da reeleição. Hoje a prefeita está no PL, O Ícaro Frâncio Severo, que é vereador, que também se coloca ao lado do Dr. Sérgio como pré-candidato, aliás, até nas redes sociais. O vereador já postou alguns vídeos reafirmando
a sua pré-candidatura a prefeito de Sinop. E existe aí ainda uma indefinição, porque tem ele e o Dr. Sérgio. Estivemos conversando também com o hoje advogado Oséias Lima Veras. O Oséias, que hoje representa o partido do PSOL, também está na condição de colocar o seu nome para observação aí da sociedade. Conversamos também com a advogada Silvia, né, que veio para falar da legislação, do novo modelo, do novo formato que está previsto para as eleições deste ano. E na última entrevista nós estivemos conversando com o até então vereador e até o momento definido como pré-candidato do PSDB, que é o vereador Joaci Testa, que estava no PTB e na abertura da janela ele foi para o PSDB. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença do presidente do Legislativo do município de Sinop, Remídio Kuntz. Remídio que tem uma trajetória já mais de 30 anos aqui no município de Sinop, vereador, já foi presidente, veio para a disputa, ficou de suplente e hoje é presidente da Câmara Municipal de Sinop, possivelmente com a sua caminhada em busca de uma permanência no Legislativo do município de Sinop. Então, nós a partir de agora queremos colocar-nos à disposição dos nossos telespectadores que nos acompanham através do Face, dos nossos ouvintes que acompanham a gente através da Rádio Marupá e também do nosso WhatsApp, que pode mandar os seus questionamentos, né? Pode mandar suas perguntas. Dentro das entrevistas com os pré-candidatos ao Executivo, nós não abrimos o espaço para os questionamentos e perguntas, até porque ainda é uma incógnita, né? Não sabemos se todos vão, ou se 2 ou 3, até porque em nenhum momento nenhum deles se apresentou já com seu projeto de governo, com a sua plataforma de trabalho. Então, nós procuramos somente bater papo e deixar à vontade. No caso do presidente do Legislativo, que aqui está Remídio Kuntz, nós deixamos inteiramente à disposição para que você, internauta, se sentir à vontade, quiser fazer algum questionamento, nós estamos aqui então somente como interlocutor para repassar para o presidente e ele possa se manifestar da melhor forma possível. Em conversa prévia que tivemos aqui, já disse para o presidente que se sinta à vontade para abordar todo e qualquer tipo de assunto, porque os questionamentos que são apresentados pela sociedade em relação ao legislativo do nosso município são muitos, e dentro daquilo que nós entendemos que é importante repassar para a sociedade, nós vamos tentar abordar com o presidente Remídio Kuntz. Presidente, primeiramente, bom dia. Primeiro quero agradecer a realização deste programa aos sábados. Ele tem inúmeros desafios, né? O apresentador tem que acordar cedo, o rapaz que mexe com a gravação e cortagem de câmera tem que acordar cedo, o diretor da rádio tem que acordar cedo e, na maioria das vezes, os entrevistados também têm que fazer um sacrifício para nos atender. E eu quero aqui agradecer imensamente o sacrifício que o senhor fez para nos atender hoje. Segundo o senhor relatou para mim, estava a 80 quilômetros e teve que retornar porque sabia do compromisso, e a gente agradece imensamente. Esperamos que possamos ter realmente um bate-papo bastante proveitoso. Bom dia. Bom dia, Expedito. Bom dia, Galvão, o Éder Seger. Bom dia aos ouvintes, né? As pessoas que estão nos assistindo. Para mim é sempre um prazer quando eu sou convidado. Eu acho que o homem público, a pessoa pública, ela tem que dar satisfação, sim. Então eu nunca fugi de nenhuma entrevista, de nenhum debate. As pessoas que me adicionam no meu WhatsApp, eu tento responder todas elas. Talvez não dentro de grupos, né? Que a gente está em vários grupos e muitas vezes você não consegue visualizar todos. Mas para mim também é um prazer estar aqui. Eu estou à sua disposição e da comunidade no modo geral. Eu vou dar oportunidade para o senhor, até porque eu tenho feito isso tão somente com os pré-candidatos a prefeito. Eu tenho dado uma abertura para eles
Porque na maioria das vezes, eu tenho dito sempre assim, Remídio, eu particularmente conheço a par e passo a trajetória Sim. do cidadão Remídio Cuntes. A única coisa que o senhor não mudou muito foi os cabelos, continuam loiros, né? Mas mais branco, né? Igual os seus, né? né? Exatamente, os nossos. Com alguns tingimentos de branco. O do Galvão também. Exatamente. Aí eu tenho dado a oportunidade para os nossos pré-candidatos se apresentarem, dizer um pouco, contar um pouco da sua história, pelo fato de entender que nós temos uma cidade que recebe pessoas a todo instante. Sim. Nós temos aqui um crescimento realmente fabuloso, com pessoas que estão chegando todos os dias na nossa cidade. E dentre os questionamentos, são muito diferentes. Mas quem que é o fulano? Quem que ele é? Por onde passou? O que ele é? Então eu gostaria de dar esta oportunidade para o senhor contar um pouquinho da sua história. Sim. Falar um pouquinho do Remídio. Sim. Desde a sua chegada a Sinop até a sua chegada hoje no Legislativo, como pela segunda vez presidente da casa. Tá, eu te agradeço. Expedito, a minha história ela é quase igual a de todo mundo. Eu vim de uma cidade chamada Tacoru, Mato Grosso do Sul. Nós viemos em 15 famílias, num pau de arara, num caminhão, uns 20 cachorros, e nós viemos para Itaúba. Meu pai era funcionário, servidor de uma madeireira chamada Dalpai. Nós tínhamos um compromisso de ficar 1 ano nessa madeireira, até por causa das despesas, né? E no ano de 79, meu pai veio para Sinop e se tornou pescador, que ele já era pescador no Paraná. E chegando em Sinop, nós fomos funcionários de alguns donos de peixaria. E eu com 12, 13 anos, eu vendia sorvete na rua, eu engraxava sapato, entregava pão cedo. E dos 14 aos 18 anos eu me tornei pescador também. Junto com o pai do próprio Ricardo Riedel, os tios do Ricardo Riedel. Então nós montamos uma peixaria e me tornei pescador de fato e de direito, com carteirinha e tudo. E meu pai morreu como pescador e minha mãe até hoje recebe essa aposentadoria. E eu depois, passar dos anos, por Sinop ter muitas madeireiras, eu montei um posto de mola no São Cristóvão junto com um amigo meu, um ex-cunhado, hoje ele já é falecido, José Luiz, e montamos o posto de mola São Cristóvão. Naquela época, a Sinop tinha 1.400 madeireiras. E eu acho que eu montei um comércio certo, na hora certa e no lugar certo. E aí eu cheguei a ter um quadro lá de 18 funcionários e logo depois me tornei presidente do bairro, a pedido do Evaristo, de alguns moradores, e começamos a trabalhar o trabalho social na comunidade. Eu fui presidente do São Cristóvão por 2 mandatos. Quando eu vi, eu era uma pessoa, Expedito, eu não gostava de político e não gostava de política, eu tinha pavor. Se eu visse algum político no rádio, na televisão, pois eu ia lá e desligava. Como associação de bairro e presidente de bairro, tudo quanto é questionamento no bairro, ele vem para o presidente. Aí a gente fazendo indicações, requerimento para o executivo e para o legislativo, eu via que tudo passa pela política. Então, tudo na nossa vida, queira ou não queira, passa pelo setor da política. E aí eu falei, não, eu vou tentar entrar e vou tentar fazer a minha parte. E com pouca experiência, mas com bastantes pessoas me ajudando, que a política você não chega lá sozinho, você tem que ter pessoas para lhe ajudar. Em 2009, então, eu me tornei o vereador. 2011 e 12 eu me tornei o presidente da Câmara. Na legislatura do meio, eu não fiz questão de andar muito em bairro e pedir voto. Eu fiquei fora, assumi 2 meses. Fui chamado na gestão do Juarez para ser o secretário de obra, mas devido às minhas empresas e eu sou produtor rural também, eu resolvi cuidar da minha vida particular. E agora eu me candidatei de novo e aí a história todos sabem. Eu fiquei na primeira suplência, eu estava na Secretaria de Obras, fiquei 6 meses, onde eu inaugurei lá 12 obras, em 3 meses de adjunto e 3 de secretário. E aí quando aconteceu aquela oportunidade, eu voltei para o Legislativo. Eu acho que foi a primeira vez na história de Sinop que aconteceu esse fato de um suplente assumir e ainda ter os 15 votos da Câmara Municipal.
o qual eu me orgulho de ser vereador de Sinop. Eu, particularmente, eu não iria participar mais de nenhum pleito, porque eu acho que eu já fiz minha parte, eu não ia me candidatar mais. Aí o seu Roberto Dorner e alguns amigos, não, Remídio, vamos mais uma vez, vamos participar mais uma vez. Aí se eu passar nas convenções e conseguir registrar minha candidatura, eu serei novamente pré-candidato a vereador. Presidente, todos sabem, né, e para quem está aqui sabe que uma das grandes batalhas que o senhor enfrentou foi realmente, primeiro, vir de um processo eleitoral do qual o senhor não era tido como um grande nome. Sim. Né, o senhor estava apenas ali representando um bairro que tinha uma população que antigamente era 15 quilômetros distante de Sinop, que hoje é centro da cidade, que é o bairro São Cristóvão. Hoje tem mais de 40 mil pessoas naquela localidade. E na oportunidade, quando o senhor se elegeu, comentava-se até, quando o senhor teve a coragem de dizer assim, olha, eu colocarei o meu nome para a disputa da mesa como presidente. Os mais antigos e os tidos mais como experto na política, achava que era por parte do senhor até uma certa impetulância de achar que o senhor poderia ter a condição de ser presidente da Câmara. E o senhor foi lá, com o seu trabalho, conseguiu realmente assumir a presidência pela primeira vez. E agora o senhor volta à presidência novamente, como o senhor disse. Talvez histórico, é difícil saber se em outro município tem isso que aconteceu, de um suplente, devido a um processo de cassação de um outro colega, assumir e, de repente, dentre aqueles 15 que lá estão, e tinha todas as condições de se colocar à disposição, aparece novamente o suplente Remídio, coloca o seu nome e consegue pela segunda vez assumir a cadeira de presidente do Legislativo do município de Sinop. O que o senhor atribui isso? O porquê deste sucesso, vamos dizer um sucesso, porque para ser um presidente da Câmara requer uma série de coisas. Dentre elas é ter coragem de dizer assim, eu quero ser presidente da Câmara. Eu acho que na política, a política, ela, no modo geral, como em todas as áreas, você tem que ter um pouco de honestidade e sinceridade com a pessoa que está do seu lado. A prova está aí. A gente fez umas devoluções há poucos dias, a pedido de vereador, que todos sabem, é vereador de oposição. Remídio, consegue mandar 100 mil da Câmara para os artistas? Sim, vamos mandar, vamos trabalhar. Fomos lá, junto com os demais vereadores, devolvemos 300 mil a pedido de um vereador de oposição. Leonardo Viseira, semana passada, Remídio, para o kit do Covid, vamos devolver 400 mil? Leonardo, vamos devolver mais. É o mérito do Leonardo. Eu estou atendendo o vereador Leonardo Viseira. Mas quem sai satisfeito e quem sai ganhando com isso é a população de Sinop. Então, eu acho que na política você tem que agradecer as pessoas que te levaram até naquele local, até você estar naquele poder. E eu tenho muitos amigos dentro da política. Eu não tenho eu não tenho nenhum inimigo dentro nem fora da política. Eu converso com todos os políticos, todos eles me respeitam e eu respeito a todos. Talvez seja... eu nunca faço uma crítica que ela não seja construtiva, sabe? Denegrindo a imagem de alguém. Então, eu converso com todos os políticos do município de Sinop. Talvez essa é uma das estratégias. E as outras eu não posso falar aqui porque tem algumas estratégias que aí a gente não pode falar, porque senão a gente passa a perder algumas situações. É como se fosse o pulo do gato. O senhor vai dizer qual é o gato que vai pular, mas o senhor não vai ensinar como vai ser o pulo dele. Mas a política é assim, Expedito, você aprende muito. Eu sempre falo para todo mundo, gente, se candidatem a vereador, fazem parte. É uma experiência nova, ela é diferente. Você ser vereador, você tem uma experiência na vida muito boa. Agora, você ser presidente de uma Câmara, você faz doutorado. Presidente, o senhor tocou num assunto aí que eu acho que é importante e eu acho que até esquenta um pouquinho já o nosso bate-papo. Quando o senhor fala da devolução de dinheiro para que o município possa usá-lo de outra forma naquilo que bem entender.
A gente tem e sabe que não são todos os municípios por aí afora que devolve dinheiro, até porque a Câmara, o Legislativo, talvez seja isso de um modo geral, ele tem uma porcentagem que vem da arrecadação do município. Do duodécimo. Hoje, qual que é o duodécimo? 1.200.000. Não, a porcentagem é em torno de quê? 5%, 6%? A gente tem direito de 7,5%, mas a Câmara Municipal, a gente recebe mais ou menos 6%. Então, vamos dizer que o município tenha, por obrigatoriedade, de acordo com a lei, repassar a sua arrecadação. Sim. Se a arrecadação for 10 bilhões, esses Sim. 10 bilhões pega 6%, repassa para a Câmara, para que a Câmara utilize este dinheiro dentro da sua despesa de funcionamento com seus servidores. Simplesmente só para a Câmara. Só para a Câmara. E a gente tem visto por algumas vezes, e isso foi uma prática, vamos aqui, como se diz, dar a César o que é de César. Eu acho que o primeiro presidente que teve essa iniciativa de devolução de dinheiro no município de Sinop foi o presidente Altair Cavaglieri, na época. Me recordo muito bem. Devolveu, na sua primeira investida, 300 mil reais. Sim. Né? E de lá para cá, isso tem sido meio que corriqueiro. E tem causado uma certa, um certo questionamento da população. Espera lá, se no final de uma gestão, a final de cada ano, a Câmara devolve o dinheiro para a Prefeitura, e a gente percebe que ao longo deste trajeto, muitas coisas deixaram de ser feitas para cidadão, para o município, porque o município alega não ter dinheiro. O questionamento é, o dinheiro que está indo para a Câmara é demais? Ou os vereadores estão querendo usar disso para se fazer valer um oportunismo de dizer estamos fazendo alguma coisa? Como é que o senhor vê, até que ponto o senhor analisa essa questão da devolução do dinheiro? Para os vereadores, como o senhor disse agora, a gente entende que, olha, nós fizemos realmente um grande trabalho, economizamos e estamos devolvendo para o município X valor. Para a sociedade representa outra situação. Como é que o senhor vê isso? Olha, é fácil de explicar. Esse duodécimo, Expedito, a gente tem, como várias câmaras municipais, elas podem gastar tudo dentro da legalidade. Eles podem pintar a Câmara, eles podem trocar telhado, eles podem comprar computador, comprar geladeira, comprar frigobar, enfim. Pode gastar em diária, em viagem com o servidor. Então, são vários e vários setores que tem, eu não estou aqui falando mal de outras câmaras, mas sim, o dinheiro é específico para aquilo. Nós, a nossa mesa diretora, não nessa gestão, e as outras que eu participei, a gente que vem do mundo empresarial, você tem que fazer economia. E a gente só é gestor da casa. No final do ano, o correto é devolver no final do ano. Entendeu? Não pode deixar nenhum centavo na conta. Então, o vereador quer ir viajar, ele quer levar o assessor. Não, a mesa só deixa ir o vereador. E o assessor não indo, a gente está economizando em passagem aérea, em diária, 4, 5 mil reais. Uma equipe de assessor quer ir para Cuiabá de carro. Não, você pega o ônibus, a Câmara disponibiliza o ônibus. Enfim, são vários e vários lugares que você faz uma economia. E essa economia é o dinheiro do povo, é um dinheiro público. E ele tem que ser devolvido no fim do ano. Porque na Caixa, a nossa conta ela é na Caixa Econômica. Nós temos lá hoje, Expedito, 1.400.000. A gente fez algumas reformas na Câmara, compramos ar-condicionados novos, computador, em vez de trocar, a gente dá manutenção, enfim. Tem centenas e centenas de maneiras de você fazer economia, né? E esse dinheiro na Caixa, ele fica parado, ele não rende juro. E muitas vezes a comunidade precisando, que nem a Estrada Jacinta. Por que não devolver e não fazer uma obra? Presidente, assim, quando eu quero dizer, assim, o que às vezes a dona Maria, o seu João, o seu Benedito, lá da Chácara da Zé São Cristóvão, ou do Vidilina, do Maria Carolina, ou do outro bairro qualquer, não entende? É assim, a dona Maria saiu, foi lá no gabinete do vereador Éder Seger. Chegou lá,
com uma lista de remédio desse tamanho, querendo visitar um parente que está em desengano médico na cidade. E ele entende, o cidadão entende, que se ele for até o vereador Éder Seger, chegar lá o vereador vai dizer, não, eu vou viabilizar, vamos tentar ajudar o senhor aqui dessa forma e de outra. E, na sua maioria das vezes, o que se percebe, o que se ouve muito, é dizer assim, que o vereador tirou do seu próprio bolso, do seu salário. Já se ouviu falar por muitas vezes, senhor, se o senhor entende que isso já aconteceu, o senhor tem toda a liberdade para dizer que sim ou não. Eu já ouvi de vereador, rapaz, meu salário não dá para pagar o que eu tenho que fazer para essa sociedade. Quer dizer, dá-se a entender que o vereador está tirando do seu próprio bolso para tentar atender uma necessidade de alguém que procurou. E, de repente, essa mesma dona Maria que esteve lá no gabinete do nosso nobre vereador Éder Seger, chega no final do ano e ela depara com a notícia: Câmara devolve R$1 milhão. Aí ela se pergunta, ué, mas eu estive lá, falei com o Éder, ele disse que não tinha dinheiro. Como é que explica isso? Eu precisava de um remédio que custava só R$20. Aí a Câmara está devolvendo R$1 milhão. Por que o vereador Éder não me entendeu? Não me atendeu. É isso que a sociedade às vezes precisa de um esclarecimento, e eu acho que quem pode dar maiores detalhes em relação a isso é o presidente. Como é que explica isso? Veja bem, a Câmara Municipal, o dinheiro da Câmara, ele é da Prefeitura. O vereador e o presidente, nós não podemos pegar dinheiro da Câmara para auxiliar algum morador em cesta básica, em remédio, em pão. Agora, do dinheiro particular, do dinheiro que cada um recebe, cada um faz o que quer, entendeu? Eu, muitas vezes, uma pessoa te liga, fora de política, a gente fazia esse trabalho social, muita gente faz. Muitas vezes o empresário liga, ô Remídio, você tem alguma família que necessita de uma cesta básica? É o que mais o povo pede, é cesta básica, remédio, consulta médica. Tem gente que pede passagem de ônibus. Então, é só você ser vereador para você saber. Só que o vereador, a Câmara Municipal, ela não tem a legalidade de ajudar nessas questões. O dinheiro, ele é público e ele tem que ser devolvido para a Prefeitura. A assistente social, muitas vezes, é que o cidadão, ele não sabe aonde recorrer, ele vai na Câmara. Sim. Mas existe assistente social, o remédio tem o posto de saúde. Às vezes não tem no posto de saúde, ele vem procurar auxílio nos vereadores. Mas a Câmara Municipal, o dinheiro é específico para a Câmara e devolver para a Prefeitura. O vereador não tem essa autonomia de pegar aquele dinheiro para ajudar o cidadão. Deixa eu só aqui aproveitar para esclarecer para algumas pessoas que eu tenho aqui dito sempre isso. Eu faço questão de dizer sempre isso, presidente. É uma autodefesa minha. Sim. Entendeu? A gente que está no meio da comunicação, a gente que está na cobertura e sempre no dia a dia da notícia, a mesma coisa se eu perguntar para o Éder se o ladrão pode ser algemado e o Éder explicar. Eu sei que o ladrão pode, não pode. E eu só quero colocar aqui que eu estou fazendo os questionamentos para o presidente, incorporado da Dona Maria, estou falando da Dona Maria, sim, que é importante que a sociedade saiba, porque na maioria das vezes as pessoas entendem que a Câmara Municipal, uma Câmara Municipal, não estou me referindo apenas somente de Sinop, tenha mais obrigação do que a própria Secretaria de Assistência Social. Que é aí que cai aquela situação que eu estou dizendo. A Dona Maria foi lá, pediu para o Éder, o Éder disse que não tinha um remédio. E, de repente, o Éder tinha condições de ajudar ela, indicando, ela falou, senhora, vai lá na Secretaria de Assistência Social, fala com o Benedito lá, que ele vai arrumar um remédio para a senhora, mas eu não tenho condições de dar esse remédio, porque... Aí tem alguns espertalhões aí, Éder, que eles acham que a gente é burro, né? Pô, mas o Expedito está fazendo uma pergunta, será que... O burro é você, rapaz, eu sei do que eu estou fazendo. Eu estou perguntando para o Remídio para ele explicar para a Dona Maria. Eu sei que o dinheiro é a mesma coisa que as pessoas questionam muito, presidente. Mas tem lá 1 milhão destinado para a saúde. Por que a saúde está às mil maravilhas? Por que não pega esse 1 milhão e faz o asfalto lá da minha rua? É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe um dinheiro, Expedito, que ele tem que ser gastado especificamente no esporte. Exatamente. O outro dinheiro tem que ser gasto na cultura.
o outro é remédio, o outro é educação. Então, por isso que tem várias secretarias. Neste caso das devoluções que a Câmara faz, pode ser direcionado, como no momento que nós estamos vivendo hoje. Mas se a prefeita não quiser, não precisa. Mas tipo assim, como nós estamos vivendo um momento diferente hoje, o vereador, a única coisa que ele pode fazer assim, prefeita, a situação da pandemia está crítica. Exato. Então os músicos, os cinegrafistas de televisão estão passando dificuldade. Vamos direcionar esse dinheiro para esse setor? Se houver um entendimento do executivo, pode. Se não, não. Não, prefeito, não, esse dinheiro aqui eu quero comprar ração para os dog. Ela tem a prerrogativa. Ela tem a prerrogativa para isso. Né? Por isso que o vereador, ele não executa. Muitas vezes, hoje eu recebi um áudio, e aí, vereador, você não vai fazer nada sobre a Jacinta que está parada? O meu trabalho é ir lá, fiscalizar, cobrar o secretário de obras, o de finanças, o que está acontecendo. Agora, executar, lançar uma obra é prerrogativa somente da prefeita. O nosso trabalho é fiscalizar. Essas evoluções, que nem você disse aí, Expedito, a gente faz o pedido. Poderia ser no Covid, poderia ser num bairro específico. Esse dinheiro é devolvido para uma conta única, a prefeita vai remanejar e tem um projeto extra-pauta que chegou na Câmara ontem à tarde, ele vai ser votado agora segunda-feira, fazendo remanejamento. Parece que vai ser atendido o pedido dos vereadores, tanto o dinheiro da cultura quanto do Covid também. Uhum. Então a gente fica muito feliz. Dentro dessa situação, aí tem também os outros. Eu recebi um dia um cidadão disse assim, você tem pretensões de disputar as eleições, de ser vereador de Sinop? Eu falei, eu tenho, aliás, sim. Eu te convidei, né? Eu não sei, me convidou, mas é aquela velha história, sim. A gente tem que ter uma... Sim, eu sei. Eu não sei se é desta vez ou da outra vez, eu disse para o cidadão, falei, sim. Olha, eu tenho um sonho de ser vereador de Sinop, e se Deus me der a oportunidade de ser prefeito de Sinop, e ser deputado e ser presidente da República. Não sei se eu vou chegar a isso tudo. Ele falou assim, olha, eu te apoio desde que você entre, primeiro projeto seu, você entre reduzindo em 50% o dinheiro que é repassado para a Câmara Municipal de Sinop, em cima da arrecadação do município. Pergunto para o presidente Remídio Cundes, se hoje reduzisse o duodécimo em 50% para o legislativo do município de Sinop, seria possível manter a Câmara funcionando da forma que ela funciona hoje? Olha, acredito que não. Tem leis, é muito fácil. A primeira vez que eu resolvi ser vereador, numa reunião com 2 amigos, eu falei, chegando lá eu vou subir o salário do gari do município de Sinop. Primeiro projeto meu vai subir o salário do gari. Quando você entra na Câmara Municipal, existe uma lei orgânica e um regimento interno que você tem que cumprir. Qualquer projeto que ele causa despesa, você levantar ou abaixar, o vereador, ele não pode, nós somos impedidos. Existe um corpo jurídico, existe o parecer das comissões. Quando o jurídico fala, não, essa não é sua prerrogativa, você não pode fazer. Então, o vereador, projeto que ele mexe em dotação, nós somos proibidos, o regimento não dá o direito. Não é nosso, nós podemos sim votar o da prefeitura. Sim. O executivo manda, aí nós temos 3 opções, ou aprova, ou reprova, ou se abstém. Então, existem as leis superiores, federais, estaduais e municipais. Existe um percentual de dinheiro que vem tanto para o Ministério do Trabalho, enfim, que não compete você, o vereador, ir lá e mudar essa lei. Nós não temos autonomia, entendeu? Uhum. Então, tem que se mudar as leis federais, estaduais, e aí nós acompanhamos no município. Enquanto isso não acontecer, nós não temos a prerrogativa e a legalidade. Mesmo que hoje é para você entender. Agora, quanto à Câmara? Sim. É para você que está nos acompanhando aí entender o que eu estou perguntando. Né? Mesmo que os vereadores quisessem. Queira, você não pode. Mesmo que os vereadores se reunissem lá, os 15 vereadores hoje, nós estamos falando de Sinop, mas nós sabemos que no país é assim. Se os vereadores quisessem,
os 15, em comum acordo, presidente, vamos sentar aqui, vamos levantar, vamos elaborar um projeto para mudar o sistema de repasse da prefeitura. O menor infrator, eu gostaria que pessoas de 16 anos cometessem um crime e fossem para a cadeia. E o remídio, se ele pode votar, se ele pode bater no pai, se ele pode bater na mãe, por que ele não pode ser preso? Não podemos. A lei federal não dá esse direito. Existe o regimento, a Constituição, nós não podemos. Então nós somos barrados. Quando eu estou falando, para as pessoas entenderem, porque acham o seguinte, que o vereador, ele pode... Você sabe onde que eu acho... Nós conversamos pouco... Você sabe onde que eu acho que, às vezes, o legislador, ou aquele que se coloca na condição de ser legislador um dia erra, às vezes, na sua ânsia de chegar, sim, ele diz que tem poder e promete muito. Outro detalhe, o Expedito, tem pessoas que querem ser candidato a vereador, e eu vou deixar um recado de uma pessoa que já tem experiência. Quando eu saio num bairro, alguém fala assim, qual que é os seus projetos? O senhor não está com medo de concorrência, não, né? Não, eu não tenho. Assim. O que você vai fazer para o bairro? Vereador que sai prometendo, ele não faz nada. Vereador que promete, ele não consegue cumprir. Você tem que... O vereador que ele sai prometendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele outro, é fracasso. O vereador, ele faz alguns projetos através de indicação. O auxílio funeral foi um projeto meu. Eu consegui, na época, através de uma indicação para o executivo, ele veio como projeto formado e virou lei. São vários e vários projetos que você não tem autonomia. Você só pode votar, reprovar ou se abster. Gente, agora são 10 horas e 39 minutos, 10h39, você está acompanhando o Marupá em Debate, aqui na sua rádio Marupá, esta rádio web que tem como objetivo levar até você muitas informações e bate-papo como esse que nós estamos tendo aqui, aberto com o Remídio Contos, e eu tenho essa liberdade de falar com o Remídio, porque eu conheço, como eu já disse em outras oportunidades, o Remídio de sim, cabelos loiros que não tinha os brancos ainda. Sim. Né? Então a gente... E na condição de presidente, nem sempre a pessoa tem o tempo suficiente ou o espaço realmente apropriado para esclarecer. Até porque, mas o cara pode ir lá na tribuna e falar, não, tem regimento, companheiro. Que é o que o Remídio acabou de dizer. A Câmara, existe um regimento. E esse regimento precisa ser cumprido à risca, senão dá o que já aconteceu com o vereador em Sinop. Cassação. Não, mas ele pode ir lá na tribuna, pode falar, pode espernear, pode dizer, na tribuna, né? Muitas vezes, a gente é imune, né? Você pode falar algumas situações. Sim. Agora aqui, ou quando alguém vir me entrevistar, eu já tenho que mudar a minha postura. Sim. Tá? Lá na tribuna, eu tenho umas prerrogativas que eu não teria aqui. Sim. Mas, então, tem tudo isso. Existe um horário, existe uma pauta para cada vereador. Não, aqui, é o contrário. Aqui Sim. O senhor tem umas prerrogativas que lá o senhor não teria. Aqui o senhor pode falar tudo. Não, eu sei, mas eu tenho que cuidar. Não. E nós estamos entrevistando hoje, gente, o presidente da Câmara Municipal de Sinop, vereador Remídio Contos, que hoje pertence ao Partido Republicano. E daqui a pouquinho, no decorrer da nossa conversa, evidentemente, nós vamos falar, né, que quando abriu a janela foi uma revoada. Saiu gente trombando pela janela com destino ao republicano, né? Passou todo mundo para lá. Você sabe por que acontece isso? Eu costumo de falar partido, já tem um nome partido. Parte um para cada lado. Sim. Partido só serve para você se eleger nele. Tá? Eu sempre costumo falar, os seus maiores concorrentes, pessoal, não é o Remídio, os meus maiores concorrentes estão dentro do meu grupo. Sim. Você entendeu? Sim. Que a nova legislação, os meus concorrentes estão dentro do meu partido. Não concorrente, eu não vejo concorrente. Tem lá o Borto, o Lindomar, o Edivaldo, o Salsinho do Sopão, o Hector. Aí o senhor queria me colocar nesse bolo aí. Mas você tem que, a política, você tem que estar num grupo forte. Você não pode estar num grupo fraco, né, Galvão? Eu sempre costumo falar, política se faz com um grupo forte. E a política ela tem 3 etapas, né? Sim. E uma delas era trazer pessoas que nem você, pessoas fortes para o nosso grupo. A gente teria, quem sabe aí, lá no futuro, um vereador a mais, né?
Como eu disse, gente, nós estamos conversando com o vereador Remídio Kuntz, no nosso Marupa em Debate hoje, e estou deixando aqui inteiramente à disposição para vocês questionarem, né, através do nosso WhatsApp 999322519. E uma das coisas que eu vou fazer, presidente, e até o respeito que eu tenho pelo senhor, é que eu não vou me omitir de fazer as perguntas que o telespectador e o ouvinte está fazendo, né? O senhor tem duas. Eu sou preparado. O senhor tem duas alternativas. Né? Eu sou preparado para qualquer tipo de pergunta. O senhor tem três alternativas. Favorável ou contra ou se abster? Eu respondo. Que é o que o senhor pergunta sempre para aquele. Talvez eu responda. O Antônio Gimenez, que é aqui do Jardim Imperial, ele diz assim: vereador, por que vocês não abrem mão da verba indenizatória e de pelo menos 50% e dê 50% para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, ainda mais agora nessa pandemia? Porque a Câmara está quase em recesso o tempo todo. Vocês não estão viajando para usar essa verba? Não seria falta de amor ao próximo? O Antônio Ximenes, que é do Jardim Imperial. Sim, eu quero falar para o Antônio o seguinte: a Câmara está em recesso, somente as portas fechadas, atendimento ao público. O trabalho dos vereadores, visita em bairros, e nós temos que fazer um relatório diariamente do nosso trabalho e anexar nas nossas verbas indenizatórias. A verba indenizatória, no começo do ano, o vereador que se abster, ele só pode se abster no começo do ano. No começo do ano não tinha pandemia, não tinha o coronavírus. No meio do andar da carruagem, nós não podemos se abster dela, não temos legalidade. Agora, nós já estamos com ideia de, no começo do ano agora, se a pandemia continuar, revogar essa lei e ter somente o salário e não ter a verba indenizatória. Até porque quando o vereador ele viaja fora do estado, ele vai em Brasília, algum lugar, ele não utiliza a verba indenizatória. Além disso, ele ainda tem o valor das diárias. E todas as câmaras do estado do Mato Grosso, as maioria, eles trabalham dessa forma. Então, no meio do caminho, nós não podemos devolver ela, porque a lei diz, ou é no começo das legislaturas que o vereador pode se abster dela, né? Mas o trabalho de bairro, de visita, o vereador usa essa verba para suas despesas. Até porque, eu já disse aqui algumas outras vezes, a questão da verba indenizatória, ela causou um pânico muito grande na sociedade, né? Porque foi desde o início. Viu? Deixa eu só para... a gente vai conversando, a gente vai lembrando. Eu vou para Cuiabá. Antigamente não tinha verba indenizatória, que eu quero dizer para o Antônio, mas eu tinha direito a motorista, a carro e diária para mim. Sim. Em Cuiabá. Uhum. Eu tinha direito de telefone celular, de internet, tudo, individual para cada vereador. Com a criação da verba indenizatória, essas diárias para o estado, para Carme, para qualquer município dentro do estado do Mato Grosso, o vereador não recebe diária, tá? Então, foi-se feita uma economia de outros setores para se criar a verba indenizatória. Sim, é o que eu ia falar, porque a verba indenizatória, antes da verba indenizatória, e essa verba indenizatória foi criada na época do presidente Dalto Martini. Tá? Foi. Qual foi o objetivo? E eu já conversei isso, já falei até para o próprio Dalto, né, tive a oportunidade de falar isso para ele em outras oportunidades, e na época também, é que antigamente, antes da verba indenizatória, o presidente aqui sabe disso, tinha as diárias. Sim. O vereador Remídio fazia isso? Não. Quem fazia? Ainda não sabe, não se descobriu, mas que tinha vereador viajando para Sorriso, dizendo que tinha para Brasília, tinha. Para pegar. E nós, Expedito, nós somos muito rígidos, até porque nós temos um controle interno dentro da Câmara Municipal, exatamente, que é um braço Tribunal de Contas. Se um vereador vai para Brasília, ele tem que trazer foto, onde ele teve, o gabinete. Sim, mas antigamente, quando tinha as diárias. Antigamente não existia certa. Não existia. Sim. E tem gente aí que está me assistindo, que já foi legislador, que é vereador, ele sabe do que eu estou falando, né? Foi aonde? Foi para Sorriso. Mas anota, está lá de Rua Piripiri, Brasília. Então, o presidente, na época da Dalto, entendeu o seguinte: gente, para não acabar com essa folia de reis,
nós vamos destinar X valor, o vereador, se ele quiser, o vereador Remídio, hoje um exemplo, R$ 5.000, o senhor tem R$ 5.000 por mês. Se o senhor quiser ir para Nova York, veja quanto custa a passagem. Se for 15, o senhor vai ter que arrumar 10 mil, porque o senhor só tem 5. Né? E respondendo, Expedito... E vem aquela história também da não prestação de contas. Né? Isso que foi mais... Hoje nós criamos daí uma emenda na lei. Hoje a Câmara Municipal ela tem que prestar conta. O vereador é obrigado a prestar conta. Se até o dia 21 de cada mês ele não prestar conta de todo dia, aonde ele foi e o que ele fez, ele não recebe esse dinheiro. Ele fica retido para uma próxima declaração dele. Tem uma pergunta que vem no Facebook, do Marcos Cassiano, que diz assim: ele foi vereador eleito no mandato anterior. O senhor foi no primeiro mandato, o senhor foi eleito. Sim, o do meio não. Então, aí ele pergunta assim, e entrou nesse mandato por ter ficado suplente. Sim. E porque ocorreu um fato que foi a cassação do vereador. Sim. Na oportunidade. O que o senhor atribui, a que tipo de erro o senhor atribui a não entrada diretamente na eleição passada? Voto. A pessoa só se elege se tiver voto. Entendeu? Mas por que esses votos não foram suficientes para o senhor se eleger direto? Olha, eu costumo falar assim, Expedito, na primeira eleição minha, eu fiz 80 reuniões. Naquela época a campanha era de 120 dias. Sim. Nessa do meio, nessa que eu fiquei fora de tudo, eu não fiz nenhuma reunião. Eu achava assim que se o cidadão tivesse que votar em mim pelo que eu fiz, pelo Remídio, pelo que eu fiz para a região de São Cristóvão, vários trabalhos que eu fiz, que eu tenho tudo documentado e o que eu consegui fazer como vereador, se a população achasse que eu não deveria de votar, que colocasse quem eles achassem de direito. Foi aí que os bairros na minha região ficou 4 anos abandonados. Os Correios foram fechando, a polícia militar que eu coloquei no São Cristóvão, ela foi embora no outro dia. As feiras que nós levamos, tudo tiver dificuldade com a falta do Remídio. Aí vieram pedir: Remídio, se candidata de novo, saia de novo. Eu só coloquei meu nome à disposição. Eu fiz somente 2 reuniões, Galvão, porque os empresários pediram. Eu ando muito em bairro. Eu acho que eu tenho que pôr o meu trabalho e eu não tenho que ficar fazendo centenas e centenas de reuniões grandes, que nem eu fazia, para ir lá e justificar e mostrar o meu trabalho. Essa vez agora, eu quero dizer um negócio. Eu estou fazendo o meu trabalho como vereador de novo, e se a população achar que eu não devo de votar, eu não vou votar. É o povo que decide. Outro detalhe, você ser vereador uma vez é difícil. Você permanecer que nem eu estou, você tem que ser bom, senão você não volta. Entendeu? Tem pessoas que vão ser candidatos 100 vezes e não vão entrar lá nenhuma vez. O fato do senhor não ter realizado as reuniões e no final das apurações, lá o resultado dizer: o Remídio não está eleito. O senhor se sentiu frustrado? Não. Se sentiu injustiçado pelas pessoas? Nunca. Até o dia que eu perdi a eleição, Expedito, eu estava na minha casa, tinha umas 50 pessoas. Eu entrego a minha vida, eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, da minha vida política, se o senhor achar que eu deva de votar, eu vou entregar nas suas mãos. O dia que teve aquele fato, que caçaram o vereador que me antecedia, eu estava no mesmo lugar e sozinho. Que até minha esposa, naquele dia, ela estava numa reunião do Rotary. Aí eu olhei para o céu, eu estava sozinho, eu agradeci a Deus, falei: poxa vida, agora eu estou como secretário da 4ª maior cidade do estado do Mato Grosso e vereador de fato e de direito. Então, muitas vezes, você tem que deixar na mão de Deus. Se ele achar que for da vontade dele, você vai para lá, senão não adianta. Eu acho que tudo tem a sua hora, tem a sua vez. Tem coisas que não adianta você ficar correndo muito atrás, que elas acontecem. Aí eu voltei para a Câmara, eu jamais sonhei e pensei de ser o presidente de novo, entendeu? E então tem umas coisas, Expedito, que você faz o seu trabalho. Quem vai avaliar ele é o povo, é a população, entendeu? Eu sou um vereador que eu nunca faltei numa sessão da Câmara, eu nunca cheguei numa sessão atrasada e eu nunca saí de uma sessão antes que ela terminasse. O senhor já ouviu falar naquele ditado que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Já, né? Sim, sim. O senhor foi eleito direto. Na segunda, o senhor
entendeu que seria a hora de dizer assim, bom, vou ver até onde a população me avalia, me dá oportunidade, não vou para a campanha como eu fui na primeira, o senhor fez 80 reuniões, depois fez só 2. Essa eleição agora é complicadíssima, está completamente diferente Expedito, de todas, você sabe. mas mesmo assim, caso Sim. confirme-se a sua pré-candidatura para o próximo pleito, o senhor vai ficar esperando ou o senhor vai partir para cima? Não, eu sei onde é que eu errei, nas 2 campanhas, em todas. A vida, ela só te ensina. É lógico, a gente erra muito, então a gente tem que ver onde é que a gente erra para tentar acertar. Eu sei aonde que eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer, entendeu? Mas tudo depende da população. Porque você fazer 500 votos é fácil, você atingir 1.000 e poucos é muito difícil. Então, ou seja, a estratégia tem que ser mudada. Sim, e eu sempre costumo dizer assim, a primeira campanha eu pedi para Deus que nem que fosse em último lugar, mas que se fosse da bondade dele que me tornasse vereador. O senhor ficou em que lugar mesmo, na primeira? Primeiro, né? 10º lugar. 10º lugar. Em último ficou o Palma-Sola. É verdade que na época era 11, né? A do meio eu não pedi para Deus nada, ele deixou eu fora. Essa outra, eu pedi para Deus que nem que fosse em último de novo, pois eu fiquei o último dos últimos e voltei. Nessa agora, eu vou pedir para Deus para mim ser um dos primeiros. Eu não vou pedir mais para ser o último, entendeu? Quem sabe ele vai me dar uma força e uma mão, eu vou ficar aí entre os 10 de novo. Quer dizer, o senhor percebeu que ele está sendo muito honesto com o senhor, muito rigoroso. Ou eu que tô Conforme pedindo. o senhor está pedindo, ele está lhe dando. Sim, então Deus, eu sou uma pessoa assim de muita sorte, de gratidão com tudo, né, Expedito? Eu só tenho a agradecer a Deus. E se eu ficar fora, eu sei que tem muitos nomes bons, né? Eu sempre falo, gente, entro na política, mais empresário, tem que se envolver na política. Eu fechei minha empresa, o Posto de Mola, quando me tornei político, eu já estava querendo fechar mesmo ali o viaduto, eu estava atrapalhando o movimento, as crianças passando por perto de Julieta, então, mas muitos empresários bons aí, às vezes eu converso, moço, entra na política, ajuda, vamos lá para fazer a diferença, né? Então, se a gente ficar fora, sem problema, eu vou cuidar da minha vida e a vida continua. Confesso para o senhor que se eu tivesse chegado para mim e falasse, Expedito, eu estou fora, mas estou com toda a minha equipe e tudo que for possível para apoiá-lo. De repente a conversa tinha sido diferente, né? Mas quando o senhor falou, eu, fulano, Beltrano, Ciclano, Deltano, eu falei, não, eu não vou caber aí nesse barco, não. Então, vou esperar um pouquinho. Expedito, você sabe que eu tenho maior admiração por você. Eu sei disso e é recíproco, é verdadeiro. Eu sempre tive o maior, não por você, por todas as pessoas da imprensa. E quando eu chamei você, porque existe um espaço para todos, entendeu? E a população está na hora de te ajudar, está na hora de ver o que você já fez por Sinop. Muitas vezes fora daqui a gente senta e conversa, o seu celular ele não para de tocar, você atende as pessoas, você faz o teu trabalho social. Então está na hora da população ver quem quer Expedito, quem quer Galvão, dar uma oportunidade para essas pessoas, entendeu? Tirar aqueles que estão lá, 3, 4 mandatos. Esses dias, o Galvão é prova disso. Eu caí no programa que eu apresento todos os dias, de segunda a sexta, na Rádio Mais, em conexão com a Rádio Marupá. Né? Aí eu fiz um questionamento, o que vocês acham? Aí as senhorinhas foram tudo igual doido comendo meio assado. Não, nós queremos você na rádio mesmo, você é bom na rádio, você tem que nos ajudar na rádio. Eu falei, então tá bom. Remídio, a gente que está andando aí, e eu tenho sempre falado isso, eu estou conversando aqui com uma pessoa que eu tenho uma amizade há mais de 30 anos, e é por isso que eu estou me sentindo muito à vontade para falar com o Remídio, Sim. Porque ele sabe, e como eu, diferenciar o Remídio cidadão, o político Remídio, né? Eu até mostrei uma foto para ele aqui, de 1987, que ele tremeu até hoje. Né? Vou mandar para o Éder depois, que era um time da Madeireira Rasa, e nós nos enfrentamos por várias vezes contra o Posto de Mola São Cristóvão, e todas as vezes que a gente se enfrentava, era peia na certa. E o Remídio, quando viu a foto, ele começou a tremer. Eu falei, calma, Remídio, é só uma foto de 1987 e nada mais.
E a gente tem visto, Remídio, a gente tem acompanhado aí no dia a dia na cidade, não em forma de avaliação, mas em forma de comentários, em forma de comparações em relação à Câmara Municipal. Na última eleição, nós tivemos apenas a permanência de 3 vereadores daquela legislatura que fazia parte daquela época, que foram o vereador Ademir Bortoli, que ainda está hoje, Edivaldo. o vereador Edivaldo Costa e o vereador Fernando Brandão, Sim. que por Sim. situações que todos já sabem, houve o desentendimento, uma coisa Sim. que não foi agradável, que não é permitido pelo Legislativo, e acabou sendo cassado. Para esta eleição deste ano, muito se comenta, novamente, em relação, baseado naquilo que as eleições passadas mostraram, dos 15, 3 voltaram, 12 foram modificados. O senhor, como presidente que está andando por aí, eu sei que o senhor tem ouvido tudo. E tem pessoas que têm sido sinceras, tem pessoas que têm sido mentirosas, tem pessoas que têm sido falsas, mas o senhor já ouviu de tudo. Sim. E pelos comentários que a gente escuta, é de que talvez a renovação da Câmara deste ano seja um pouco mais rigorosa do que da eleição passada. O que o senhor tem visto? Que avaliação o senhor tem percebido da sociedade em relação a esta administração, a essa legislatura atual que aí está? O senhor acredita no quê? Volta 2, volta 3, volta 5, volta todo mundo, ou não volta ninguém? Como é que o Remídio, nas suas horas de descanso, de reflexão, lá na fazenda, a 80 quilômetros aqui, tem olhado para o sol, para as estrelas e tem manuseado Sim. isso aí? Eu costumo dizer assim, a política ela é feita em 3 etapas, um pleito eleitoral. Um é na abertura da janela, aonde cada um vai para um grupo diferente. Eu, no começo, a primeira vez, eu me elegi pelo PP. Depois, com a saída aí de alguns amigos, eu fui para o PR, onde eu estive no partido do atual prefeito. Nessa abertura de janela, com a pré-candidatura do seu Roberto, eu migrei para o 10, né, que é o republicano. O time de futebol, você tem que montar ele antes de ir para uma competição. Então, costumo dizer assim, eu sou índio, existe os caciques. Os caciques montaram seus times. O nosso foi montado, o maior time de vereadores de dentro da Câmara, nós somos em 4. O PSDB tem 3, o DEM tem 2, enfim, essa é uma etapa da eleição agora. A outra etapa, ela vai vir daqui uns dias nas coligações. Quem que vai estar com o PR, o PL, quem que vai estar com o MDB, quem que vai estar com tal partido. Nas convenções agora, é que vai definir quem que vai estar com quem. Aí a gente tem uma visão melhor de quem da Câmara pode se eleger e quem não pode. Porque mudou-se a forma antigamente você entrava como legenda, agora você tem que ter 4.000 votos em cada partido. Ou seja, para o ouvinte, o amigo que está aí entender, é o seguinte: Expedito, mas se eu for lá e fizer 1.000 votos... E se o partido não fizer uma legenda de 4.000, você fica fora. Você fica fora. Não é mais aquela situação de que o Remídio fez 2.000 e eu fiz 600 e entrei no lugar do Remídio. Exatamente. Não existe mais isso. É necessário... Existem as coligações entre os partidos, sim. Mas para você ser vereador, o seu partido tem que atender o coeficiente que é determinado pela Justiça Eleitoral. Tanto é que o Leonardo Viseira, ele fez 700 votos, eu fiz 900 e pouco. Ele entrou e eu fiquei fora. Exatamente. Então, esse ano, nas eleições... Eu era mais votado, mas acabei ficando fora. Então, como teve uns que teve mais voto que eu, ainda ficou fora. Então, em outros partidos. O vereador Mauro Garcia. Sim. Né? Quer dizer, o Mauro Garcia, que hoje não é vereador, é suplente ainda. Então é o seguinte, eu tenho que ser um dos mais votados do meu partido. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito, por essa composição e tudo,
Acredito que volta no mínimo 7 dos que já estão lá. Essa pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque nós já temos registrado, está aqui nos anais da casa aqui, né, Éder Seger? Sim. Do programa, nós temos 2 confirmações de que não serão mais candidatos, não irão mais para a disputa. O vereador Igor Severo falou que não Sim. vai mais, é determinante, não é? É tanto que ele lançou o seu nome como pré-candidatura a prefeito. E é um bom vereador, exatamente. Tá? E o vereador Joaci Testa também bom vereador declarou também. sábado aqui no programa que, se não prefeito, não vereador. Ele então também. nós temos aí para disputa 13. 13. Eu acho que volta 7 sem problema. O senhor acredita que volta 7? Eu tenho certeza que volta. E outra, é muito fácil também, a disputa de vereadores, Expedito, ela é mais complicada e difícil. Existe 200 pré-candidatos. Nem todo mundo faz isso, mas nós somos vidraça, nós só levamos pedrada. Entendeu? A gente que está lá no poder é só pedrada, pedrada. E os que estão fora, eles usam muito de artimanha disso, entendeu? Mas eu tenho quase certeza, você pode marcar aí e depois nós vamos conversar sobre isso, que vai ficar gravado. Eu tenho quase certeza que 7 voltam. Não é por causa da forma que vai ser feitas as eleições, você entendeu? Entendi. Então o PSDB tem lá o Rocha, o Joacir e o Dilmair. Entra o mais votado do partido. Entendeu? Lá no nosso, quem são os nomes mais fortes? É o Héctor, é o Celcinho, é o Remídio, é o Lindomar, é o Edivaldo. Então, eu acredito que lá, se fizer 3 vereadores, 1 ou 2 dos que estão voltam, e assim por diante. Por isso que essa é uma soma que eu faço, e eu não tenho dúvida disso, que volta no mínimo 7. Tá certo, presidente, para o senhor tomar uma água, Éder, eu quero que você mostre a foto aberta, a primeira grande, tá? Aí nós vamos mostrar essa foto aí, pode mostrar? Essa foto aí, não tem aqueles negócios no Facebook que você tem que encontrar o 8, tem que encontrar uma cobra. Encontre o gatinho aí, né? Diga onde está o gatinho essa foto, gente, é de 1987. Para quem não conhece Sinop, onde nós estamos com essa foto aí, é exatamente o local onde hoje é construído o Estádio Gigante do Norte. Então aí era a arena da equipe da Madeireira Haas, que não me recordo o nome de todos aí, só sei que o goleiro, o Remídio vai lembrar bem, que é o Matrinchan. O Matrinchan só tinha tamanho e dificuldade para pegar no gol. Ele era grande, pode ver que ele é o maior, né? Mas é uma pessoa que até hoje está aí na cidade, né? Aí temos aí o João Mendes, o craque da bola é o Careca, o Luizão, que era um zagueiro meia boca. Agora, o gatinho, nós vamos mostrar para vocês não conseguiram achar o gatinho, né? Olha ele aí. Tempo bom, né, Expedito? A gente estava comentando, né? A gente ia para o Castanhal, na 4ª parte, no 11 de julho, né? Aí o Jaime Júnior já colocou aqui. Expedito é da ponta direita, embaixo. Claro. E não é só... E deixa eu falar para você, viu, Jaime? Não é que eu só estou na ponta direita. É que eu realmente jogava na ponta direita com a camisa de número 7. Sim. Né? Que naquela época o formato era um 4-3-3, Éder. Sim. Né? Tinha o ponta direita, o ponta esquerda e o centroavante. Quem que era o ponta direita? Veloz igual um raio? Expedito Martins, né? Então essa foto aí, o Remídio, quando viu, ele lembrou muito bem que nós enfrentamos torneios. Sim. Né? E mais torneios. Então, eu quero agradecer, esse que está com a bola, que o Éder está mostrando novamente, é o Careca. Esse rapaz, ele não foi profissional, porque, a exemplo de mim, tinha que trabalhar. Sim. Uma qualidade de craque, chutava com as 2 pernas como se tivesse uma facilidade muito grande. E ele mora hoje em Terra Nova. Eu estou caminhando, fazendo minha caminhada esses dias, de repente toca o WhatsApp quando eu vejo essa foto. Que legal. 1987, ele até falou para mim assim, olha, essa foto já faz uns 20 anos que nós tiramos. Eu falei, você está achando que você está novo. Isso é de 87, rapaz. Né? E ainda me recordo que nesse jogo aí, nós enfrentamos nada mais nada menos que a Madeireira Simeão. Simeão tinha um zagueiro, o Éder Seger, que me deixou no mínimo uns 45 dias parado. E daí foi onde eu não tive mais a possibilidade de fazer o contrato com o Barcelona, com o Napoli na época. Marcelão, da Data Norte.
O Marcelão, nesse dia, me deu uma entrada tão violenta por trás, a minha panturrilha veio para frente. Eu fiquei, no mínimo, 45 dias sem jogar. Então, isso é só para a gente dar uma descontraída, para o presidente beber uma água aqui, porque nós vamos voltar agora, tirar as crianças novamente da sala e vai entrar os homens outra vez aqui. Presidente, sim, eu confesso para o senhor que fiquei surpreso quando o senhor me disse que 7 volta. Eu acho que a população está aí para fazer essa avaliação. Sim. E lá na frente, né, como o senhor disse, nós vamos conversar. Sim. Aí o meu enteado aqui, que não tem nada, né, de engraçado, disse que eu sou o que estou com capacete. Vou te falar uma coisa, não é fácil não. Eu conversando com o pré-candidato Roberto Dorner, do qual o senhor sim, faz parte hoje. Primeiro, quais motivos que levaram aos senhores que hoje, que até então eram parte da base da prefeita municipal, ter nesta janela tomado a decisão de, vamos dizer, abandoná-los, né? Mas procurar outros rumos e hoje fazer parte do grupo que apoia o empresário Roberto Dorner? Então, lá, o PP, quem construiu o PP em Sinop foi eu e Gilson de Oliveira, na época do Riva ainda. Uhum. Então, eu sempre me apego em algum político do Estado ou em Brasília, porque a gente tem muitas demandas fora. E o vereador, cada um que é vereador, ele tem o seu partido e ele tem buscado apoio em Brasília, para trazer recursos. Hoje a gente tem o Juarez, a gente vai em Brasília, ele atende, a gente tenta trazer recursos para Sinop. Da última vez nós fomos lá, ele fez uma emenda para a UPA do São Cristóvão, enfim. Em Cuiabá, a gente ajudou o Silvano, correto? Ele está na Secretaria de... Meio Ambiente, né? De Agricultura. De Agricultura, Então, sempre, agora esses dias ele assumiu, essa semana eu liguei, até hoje ele está em Sinop, deu eu conversar com ele. Então, naquela época, o seu Roberto disse que não seria mais candidato. E nós fomos para o PSD. O Riva também saiu do mundo da política e nós falamos para ele se a gente pode... Trocamos uma ideia, eu, Lindomar e demais vereadores, e ficou determinado naquela época que eu iria para o PR, que também era do Hélio Fagundes. E assim foi feito, nós se elegemos no PR, né? E agora, com o seu Dorne voltando e querendo ser candidato, como a gente já havia começado lá no PP juntos, nada mais justo do filho voltar para casa. Não sou oposição da prefeita Rosana, sou um vereador muito coerente em tudo que eu faço e nos projetos. Tudo que é bom para o povo de Sinop eu não sou contra, já votei contra alguns projetos, sim, mas primeiro a gente tem que ver o que é bom para o povo e o que não é bom para o povo, entendeu? Então, não sou um vereador de oposição, de ficar criticando a prefeita em si. Às vezes eu critico algum secretário, em algumas situações que eu não sou atendido, mas com a volta do seu Roberto, nada mais justo e de eu voltar para onde eu comecei com ele, entendeu? Quando ele foi federal, eu estava no PSD com ele, e ele não indo para prefeito, eu peguei e fui procurar meu rumo. E agora, ele querendo uma nova empleitada e vindo aí com a nova candidatura, eu achei justo em voltar para lá. Depois desta mudança de partido, né? Porque antigamente, presidente, isso era quase que impossível. As pessoas não tinham as informações sim, que nós temos hoje, com a rapidez, com a facilidade que nós temos, né? A população sabe que até 3 anos e 5 meses atrás, os senhores, boa parte, hoje a prefeita conta lá com 3 vereadores que se dizem sim, estarem do seu lado, que é a Maria José, a professora Branca e o vereador Joaninha. Os sim, demais todos mudaram de rumos e até 3 anos, 6 meses, 5 meses, todos sabiam que os senhores estavam ali dando de uma forma ou de outra uma base de sustentação para o Executivo Municipal. E, de repente, essa mudança, de maneira radical, aconteceu, onde o senhor disse que tem seus motivos, e aqui não vamos
questioná-lo, porque cada um tem a sua Não, maneira. meus motivos são claros. Sim, eu cobro. O senhor acabou de dizer, eu tenho emenda impositiva minha, de recapeamento do asfalto, emenda impositiva, que não foram cumprida. Eu tenho a Rua França, que tem que recapear lá de emenda impositiva minha, que eu sento com a prefeita quase toda semana. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Com essa sim. mudança, o relacionamento do executivo com o legislativo teve alterações bruscas, consideradas assim, que seja desgastante para o município? Não, acredito que não. Talvez eu não sou atendido porque eu mudei, eu estava do lado e saí. Às vezes eu penso, será que ela não está me atendendo nas minhas emendas por causa disso? Mas o respeito, conversar com a prefeita, isso aí eu não posso deixar de ter. Nós podemos ter... Você é o presidente sim, da casa, né? Nós podemos ter algumas divergências, e ela não tem que me atender também, atender o pedido do vereador Remídio, mas ela tem que ouvir o vereador Remídio, e isso ela tem feito. Talvez o secretário não executa da forma que eu gostaria que fosse, mas emenda impositiva é obrigação, entendeu? E é emenda do ano passado que eu não fui atendido. Aí recapeia a cidade inteirinha. Por que não começou lá onde é que tinha o pedido do vereador Remídio? Entendeu? Então, acredito que vou ser atendido, porque é aí que eu falo para você, muitas vezes você pede uma vez, pede duas, pede três, agora na quarta aí você tem que partir para um discurso, embate, né? Um embate mais acalorado. Presidente, agora são 10 horas mais 14 minutos, 10 e 14. Para a gente ir para o final do nosso bate-papo, e volto a repetir, se caso o senhor queira abordar outro assunto que o senhor... Não, eu vim aqui, saí 80 quilômetros, queria falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. O senhor fique à vontade. Né? Como é que o senhor tem visto aí o desempenho do governo federal neste momento tão difícil que o mundo vive? Olha, eu vejo assim, o governo federal, tudo quanto é legislatura, que o cara entra e pega a mesa, a casa desarrumada, ela é difícil. Eu acho que está fazendo um bom trabalho, tá tendo as dificuldades no parlamento muitas vezes, isso é normal. Parou aquele negócio de toma lá e dá cá, tá? O Estado também ainda olha um pouco no retrovisor. Eu acho que o governador... ele acertou bastante, mas tinha que ouvir mais os prefeitos, né? Porque os prefeitos que sabem o que sofre lá na ponta, né? E já estão quase no segundo ano, né? Eu acho que agora tem que melhorar em tudo, né? Porque eu acho que a casa já tem que estar arrumada, e é o que a população espera do político, é que nem Sinop. Nós liberamos aí um cheque em branco de 99 milhões, a gente quer que as obras aconteçam. E nós queremos que aconteça aquilo que foi prometido para os vereadores. É tampar os valetão, é fazer asfalto onde é que mora pessoas. É para atender a população, não atender um ou dois empresários em certo setor onde nem mora gente. O vereador Remídio hoje faria que avaliação da prefeita Rosana Martinelli ao longo desses 3 anos e 6 meses? Olha, essa é uma pergunta bem complicada. Acho que deixou muito a desejar, tá? Vou ser muito honesto, mas tem tudo para melhorar. Com essa prorrogação das eleições, isso eu falo para ela, eu sou muito aberto, eu não sou de falar as coisas pelas costas das pessoas. Eu disse, olha, a senhora tem tudo para crescer e bastante. A prefeita é uma boa pessoa, é uma pessoa idônea, uma pessoa boa, mas tem pessoas em volta dela que não andam, que não tiram o pé do chão, Expedito. E se a tua equipe não funciona, você tem que trocar ela, entendeu? Se você ir lá na Câmara, o meu pessoal, meus assessores não te atender e você reclamar, eu tenho que tirar, estão lá para me auxiliar, para me ajudar, para atender bem, para fazer as coisas andar. Eu vejo, falta algumas pessoas em volta dela que ela devia ter trocado no começo, não agora. Então, isso que empatou a administração dela. Trocou algumas pedras, tem melhorado, mas tinha gente que teria que ter trocado lá no início. Muitas coisas no município que acontecem são atribuídas com um aval e são feitas com aval da Câmara Municipal. O ouvinte que está nos acompanhando sabe que, em alguns momentos, a situação do município ela tem que ter, como se diz assim, como o senhor disse, um cheque em branco, 99 milhões,
Autorização para isso, Eu quero votar numa questão, a compra da máscara, R$42, R$48 uma máscara. Gente, aquilo ali, a prefeita não tem culpa, é alguém numa licitação, a prefeita assina 1.500 assinaturas por dia. Se o senhor tiver mais informações, 40 e quanto? 42, R$42 uma máscara ou 42 uma caixa? Uma máscara. Uma máscara? É. Então são coisas assim, eu na Câmara Municipal tem dia, Expedito, que eu assino 2.000 documentos. Eu não consigo ler aquilo tudo. Quando eu estava como secretário de obras, nesse intervalo, tinha dia que eu sentava na prefeitura para assinar as liberações da minha pasta, que a minha mão chegava a doer. A prefeita tem dias que a gente vai no gabinete dela, tem um camassa assim de 1 metro de altura para ela assinar. Ela não consegue ler tudo, não tem condições da pessoa ver tudo. Eu não participo de licitação, de pregão. Você muitas vezes, você tem as pessoas, cada um no seu quadrado para lhe atender, para lhe auxiliar. Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa faz aquilo até de maldade, entendeu? E dá-se um transtorno danado para o gestor. Então, não é fácil você estar numa função com pessoas que às vezes querem atrapalhar o seu trabalho e não lhe ajudar. Várias comissões parlamentares de inquéritos foram trabalhadas aí nesse período, na gestão do senhor também. É uma oportunidade também para que as pessoas entendam e possam ter do presidente uma informação relacionada, primeiro, questão da troca de comando da agência reguladora do município, que é a AGE, situação da implantação dos radares do nosso município, e essa situação que agora gera um certo desconforto. Sim. No momento de situações. Existem CPIs programadas, de repente esse caso das máscaras pode ser mais um motivo para mais uma CPI? Expedito, a Câmara Municipal, nesse biênio, nós votamos mais de 1.300 matérias. Projetos de vereador foram 65, projetos da Prefeitura 33, indicações 250, só requerimento, nunca vi tanto requerimento na minha vida, 75 requerimentos votados. CPIs, a pedido do Ministério Público, no começo da pandemia, eles notificaram, aqueles primeiros 15 dias, a Câmara não pode ter votação, não pode ter nada por causa do problema da pandemia do Covid. As nossas sessões foram online, a gente respeitou. Aliás, estão sendo online ainda. Estão sendo online, E teve alguns servidores da Câmara que deu positivo, a gente está no isolamento com algumas pessoas, aqueles de risco estão em casa, enfim. A gente tem dificuldade que nem tem em toda a secretaria. As CPIs, elas foram paralisadas e nós estamos pondo um projeto da mesa diretora, prorrogando elas para não perderem os prazos, né? Mas teve CPI muito importante aí, que nem aquela da UHE Sinop, que chegou numa multa de 4 milhões. Só que a Câmara faz o trabalho dela, entrega para o MP, para as autoridades competentes, para eles tomarem as decisões e o valor das multas, né? Então é uma Câmara muito atuante, onde os 15 vereadores diariamente tinham essas reuniões de CPI, elas foram suspensas até um pedido do MP, que na Câmara não tivesse reuniões com muitas pessoas, né? Sim. Até os pareceres das comissões são por via WhatsApp e por telefone, para a gente não colocar os servidores da Câmara e a população em risco. Mas o tempo está correndo e vai chegar um momento em que as eleições terão que ser realizadas. Sim. Essas CPIs serão concretizadas? Vão parar? Como é que vai ficar? Elas estão paralisadas, até porque tem que ouvir as pessoas. Você tem que gravar essas oitivas. Não é só colocar numa ata. Tem que gravar elas e aí você envolve 7 ou 8 servidores numa sala. Devido a Câmara, a gente separou as tribunas para ter as sessões, para outras pessoas não ter contato aos microfones, enfim, para não contaminar o próprio Legislativo, e os servidores da Casa foram todos suspeitos. Suspenso. Isso foi uma recomendação do MP. Presidente, o senhor ficou provado. Sim. Que a Câmara, ela, em algumas coisas elas têm poder. Ela Sim. tem poder. Por exemplo, recentemente vocês reprovaram, porque era da vontade da prefeita, em manter o diretor da AGE no comando. Sim. Que foi lá por indicação do Executivo e com o aval do Legislativo. É tanto que, na época,
se não me falha a memória, 11 vereadores foram favoráveis à indicação do gerente na época, estamos falando aqui do senhor Jaime da Lastra, e 4 que na época pertenciam ao PSDB foram contra. Agora, venceu-se o período e os senhores por determinação, reprovaram o nome dele para a permanência, mas a alegação era outra. É como se fosse uma situação de nepotismo. Então, dá a entender que a Câmara tem alguns poderes. Tem 2 problemas em Sinop que também foram avalizados pela Câmara Municipal. Não foi na época do senhor como vereador, não foi na época do Vilmar, não foi, mas foi a Câmara que autorizou. Exemplo, transporte coletivo. Se tem um contrato do transporte coletivo no município de Sinop hoje, é que esse projeto ele passou pela Câmara, e na época os 9 ou 11 vereadores que lá estavam deram, dizendo, não, aí está. Hoje a gente sabe que é um lixo, é uma vergonha o desrespeito que esse transporte coletivo tem para com o município. Concessão de águas em Sinop, também apresentado na época pelo Executivo, foi para a Câmara e lá os vereadores, se foi 10, se foi 11, mas a maioria disse para o prefeito, não, o senhor pode fazer. E é, sem dúvida, hoje um problema de tamanho, falta de respeito com o município de Sinop. Por que a Câmara, ou se é que a Câmara se empenhou, por que o resultado desses 2 aspectos não é resolvido e não se toma providência em relação a isso? O Expedito tem há vários projetos, eu só voto se ele empata, correto? E muitas vezes eu não dou a minha opinião para não influenciar ninguém dentro da Câmara. Mas se todo projeto eu precisar me manifestar, eu faço assim. Eu tenho a minha opinião formada, entendeu? Uhum. Em todos eu só voto em caso de empate, é eu que desempato no caso. Tem vários problemas em Sinop, um é essa Rosa. A Rosa, ela só vai, aí é um questionamento da GER, o diretor da GER, nós colocamos ele lá, por ser irmã da prefeita, a gente achou que ele ia abrir a caixa preta. Hoje a água de Sinop é um absurdo o valor que o cidadão paga na água, isso tem que ser revisto. Foi votado, foi aprovado, beleza, mas não é isso que o vereador esperava, nem a população. Hoje você pede religar uma água, você fala num telefone, é que nem Energisa, você liga, e só fala com máquina e ninguém te atende. A Rosa, questionamento da Rosa é um absurdo. Eles só vão no Alto da Glória, Camping Clube, é onde o ônibus anda cheio. Mas lá nas chácaras, Nossa Senhora Aparecida, onde tem 5 idosos, o idoso tem que pegar um carro ou vir de a pé na BR. Lá na Fátima, a GER tem que fazer, com a Secretaria de Trânsito, fazer o empleiteiro ir lá. Ou se não, manda uma lei para a Câmara, que a Prefeitura pode mandar. Tira essa empresa, dá oportunidade para outra. Ponto de ônibus, eu fiz meus 40 pontos de ônibus. Poxa, custa ele fazer mais 40? Outra questão é o cemitério de Sinop. Outra questão é o lixo de Sinop. A rodoviária de Sinop. Tem coisas que eu acho que... Um dia eu vi você falar assim, a 163 de Sinop, eu estava ouvindo, eu estava indo no aeroporto, eu não sei quem que estava vindo aí você falou assim, eu acho que eu vou morrer, eu não vou ver a BR-163 sendo concluída. Poxa, que bom que nós estamos vivos aqui, com os cabelos já bem brancos, mas saiu a 163, daqui no Pará, Meritituba, para ir para Bacarena e tudo. Agora, tem umas coisas que eu me pergunto como vereador, às vezes a gente se acha tão pequeno, Expedito. Não é ignorante da minha parte falar, mas eu não consigo entender você pegar um lixo daqui e ter que levar lá em Primavera. Sendo que podia ter um lixão em Carme, não sei aonde, mais perto. Isso é o povo, são nós que pagamos para levar esse lixo daqui lá, entendeu? Caro, né? E um absurdo. Então tem coisas que a gente não sabe aonde, mas que realmente o povo paga e a gente fica de mão e pé amarrado. É a mesma questão do questionamento que é feito. Poxa vida, se a Câmara a Câmara tem 6% do duodécimo do município, e a Câmara conseguiu construir sua sede própria. Então, por que o município não constrói sua sede própria com um centro administrativo político, né?
para acoplar suas secretarias, para ficar todo mundo ali Em 2000 e... Rodoviária. Sim, em 2009, né, um dos nossos desafios na época, o Mauro Garcia, Remídio, Lindomar e Sérgio, nós fazíamos parte da mesa, né? Quando nós tinha aquela câmara ali perto da prefeitura, né, que hoje existe uma secretaria que trabalha lá, nós fomos lá onde é que é o prédio novo. Você não sabe o trabalho que deu para nós fazer um TAC para aquela obra ser concluída. Depois, em 2011, 12, eu aumentei a Câmara Municipal. Depois, em 2012, eu fiz o paisagismo em volta. Então, eu acho que a coisa pública, ela acontece se o gestor quer, entendeu? A nossa preocupação agora, com outro nome que vai ser sabatinado na segunda na Câmara Municipal, tem que pôr pessoas lá, mas que realmente mexa com o contrato da Águas de Sinop. Nós queremos pôr alguém lá que realmente comece a mexer no contrato para melhorar para a população. Então a Câmara Municipal ela vai estar muito atento em quem colocar lá. Eu acho que o irmão da prefeita, ele teve a oportunidade, o Jaime, com todo o respeito que eu tenho pelo ser humano, mas deixou um pouco a desejar. Deveria de ter sido mais rígido e dado um pouco mais de satisfação, não para os vereadores, mas para a comunidade de Sinop. Eu acho que deixou a desejar. Quer dizer, teve a oportunidade de ajudar mais Aí, Expedito, né? Aí a Câmara não seria muito ruim da nossa parte, conduzir uma pessoa que ficou lá. Poxa, ele poderia sim ter sido mais rígido. Ou se o contrato é tão bem amarrado, mas ele deveria ter falado isso para a gente. Então, quando a gente faz a sabatina da pessoa para ir para lá, são feitas várias perguntas. E eles também falam para a gente algumas coisas que não aconteceram. Então, por isso que ele não voltou para lá. Os senhores estão acompanhando com rigor o desenrolar das obras asfálticas que foram lançadas em relação àqueles 99 milhões? Porque as informações parecem que o Alto da Glória parou de novo o asfalto lá? O Alto da Glória teve várias reuniões com a associação do bairro. A empresa aqui ganhou a licitação, a prefeitura entrou com mandado de segurança, foi notificada 2, 3 vezes e está uma briga que você não faz ideia entre jurídico da prefeitura e jurídico da empresa. Eu participei de 10, 12 reuniões em cima da praça, no meio da rua. É obra da Jacinta que toca um mês e é parada, aí tem que vereador ir lá e ver o que é, se é falta de pagamento, se é falta de projeto. Então o trem está indo a passo de tartaruga. A Chácara Lazer São Cristóvão, eu recebi um áudio hoje cedo, a Top vai lá, ela põe 2 tubos por dia e vai com os caminhões embora, com máquina. Gente, vai lá, executa, ou então entrega para outra, não fica amassando. Daqui uns dias está o período da chuva, aí o povo pega e desce o porrete em vereador. Que culpa vereador tem isso se a empresa não presta? Eu fui lá no Bela Vista, na quinta-feira, onde a Top está fazendo, a prefeitura está lá, o bota fora, compactando com uma patrola, 2 caminhão. Eu falei desde o início, compra 15 caminhão novo, compra 3 patrola nova, não fui eu, todos os vereadores pediram isso. Como é que você vai fazer uma entrevista aqui comigo, com 3 entrevistados, se você só tem um microfone? Você entendeu? Então você tem que dar suporte, estrutura para o teu funcionário, para você cobrar dele. E o município tem 40 obras, tem obras, o Novo Jardim, a prefeitura está lá com a equipe de bota fora. A Chácara São Cristóvão, onde a Top colocou a tubulação, a prefeitura já podia estar com a equipe lá com bota fora. Então tem obras que está a passo tartaruga, porque a própria prefeitura não tem estrutura de acompanhar o desenvolvimento que está tendo, entendeu? E as empreiteiras, o Recanto do Pássaro. Semana passada eu participei do lançamento da obra. Parece que só a sexta agora a empreiteira foi lá com a máquina já começar a cavar. Então tem que ter mais rigor, mais cobrança, cobrar. Essas empresas elas não podem vir aqui brincar de fazer asfalto. Está terminando o mandato e pouca coisa foi feita, entendeu? E o dinheiro está lá, nós já estamos pagando juro do dinheiro, Expedito, entendeu? O Recanto dos Pássaros, a empresa está andando bem, no Pássaro não, no Betel, no Campo Verde. Então toda semana a gente está indo nos bairros, todo dia cobrando. E o Marama,
Eu recebi uma ligação do Marama, segunda etapa, falta documentação. A empresa não pode fazer porque ela não está apta a resolver a segunda etapa, que é uma empresa que estava lá abandonou. Então são probleminhas que tem que ser resolvidos 100% para você ir lá executar aquela obra. Tem poste no Marama que ficou sem tirar no meio da rua. O Jardim do Ouro tem poste no meio da rua. Alfredo Lenski para fazer, não tirou o poste no meio da rua ainda. Os trem estão travados, os trem não andam. Aí, quando o município não anda, não tem vereador bom. Mas não é o nosso trabalho esse. O nosso trabalho é liberar o dinheiro, deixar o município trabalhar e fiscalizar. Nós estamos tendo mais problema em ajudar a resolver brigas e problemas do que nós trabalhar. Fica difícil. É de se lamentar, né? Inadmissível, como é que vai fazer um asfalto com um poste no meio da rua e a empresa que é responsável não ter também o discernimento de chegar para o município e falar assim, ó, precisamos arrancar o poste, onde é que nós vamos colocar? Porque é isso que faz também, né? Presidente, o senhor já disse que de 13 vereadores que lá estão, no mínimo 6 ou 7 voltam. Não vou nem perguntar para o senhor se é entre... Não, eu quero dizer que... Não, eu respondo. Não, o senhor falou que de 13 que lá, no mínimo 6 ou 7 votos. Eu falei, no mínimo. Aham. No mínimo, e eu espero, lógico, não vou, eu espero que eu esteja... Eu espero que eu ia... Sim. Se eu não tiver, também não tem problema. O senhor e mais 5. Nós já entrevistamos aqui aproximadamente 11 pré-candidatos, né, Vilmar? 10 pré-candidatos. Que se diz vontade de ser. Sim. Ainda não entrevistamos, e aqui, se estiver me assistindo agora, é o último convite que eu vou fazer para o senhor, eu vou fazer ao vivo, tá? Deputado federal Juarez Costa, que recentemente se manifestou claramente nas redes sociais, que é pré-candidato, que ele disse que os adversários estavam dizendo que ele não seria. Até porque nós, em outra oportunidade... Nós já havíamos convidado, na sequência de pré-candidatos, nós fizemos o convite ao deputado federal Juarez Costa, ele agendou, marcou com nossa equipe, nós lançamos o material de divulgação e, dias depois, o deputado mandou um recado dizendo que não poderia vir e nós tivemos que se virar nos 90, nos 30, nos 15 e trouxemos uma outra entrevistada para o seu local. Conversei recentemente com o deputado, dizendo que estava para Brasília, naquela votação de uma situação que teve lá em Brasília, que era a questão das eleições, que quinta-feira passada ele estaria em Sinop, que ficaria aqui por um período, que foi quando lançou. Então, deputado, eu mandei, inclusive, no seu WhatsApp hoje, um convite para que a gente reafirmasse o nosso compromisso para o próximo sábado, dia 18. Eu gostaria de ter essa confirmação de Vossa Excelência, porque dos pré-candidatos que nós estamos vinculando e ventilando, o senhor seria aí o último, né? Então a gente espera que essa confirmação possa nos aparecer até o mais tardar segunda ou terça-feira, para que a gente possa lançar o material da divulgação do entrevistado próximo. Diante de tudo isso, o senhor acredita... O senhor, vai que depois o senhor me passa o número da cena, Mega Sena, qualquer coisa que eu vou ter que arriscar. Mas o senhor acha que desse montante de gente que está aí, o senhor acha que vem quantos definitivos para a disputa das eleições? Olha, barulho de prato não é comida de vivente, correto? Uhum. Eu falo para todo mundo, uma campanha, você ir para uma campanha, você tem que estar preparado. Eu acho que de 10, 12 candidatos a prefeito, vai sobrar 3 ou 4. É uma opinião minha. Uhum. Eu quero que... É que nem candidato a vereador, tem 300, mas na hora do pega... Na hora de ir para a rua, na hora de 300 fica 200, de 200 só vai 100. E só tem 15 cadeiras. Uhum. E o jogo ele é bruto. Eu costumo falar para todo mundo, gente, o jogo ele é bruto. É só quem está lá dentro que sabe. Então, você tem que enfrentar o eleitor, você tem que saber ouvir aonde você errou. A pessoa vai te questionar, você tem que estar preparado. Entendeu? Eu não venho numa emissora, numa televisão, que pergunta você vai me fazer? Você pode me perguntar o que você quiser. Eu tenho que estar preparado para responder. Eu tenho que conhecer o município de Sinop. Então, e de prefeito, eu acho que vai ficar uns 4 ou 5. Uhum. Isso é uma opinião do Remídio. E vereador desses 300, 400, vai sobrar uns 70, 100 no mínimo.
no máximo. Aí. Só para finalizar a pergunta do Vicente, que chegou agora. Você Sim. não acha que deveria mudar essa Câmara de Vereadores, Remídio? Mudar ela como assim? Eu também. Vicente, você quer mudar a Câmara ou os vereadores? Mudar os vereadores. Concordo contigo. Agora, mudar a Câmara aí eu não sei. Por enquanto, nós vamos deixar ela lá. Tá bom. Mas um abraço para o Vicente, tá? É brincadeira, tá? Não vai ficar bravo com nós. É brincadeira, Vicente. Grande abraço. Mas nós entendemos sua pergunta. Ele refere-se à troca de isso é a população, sim, né? Sim. Eu costumo dizer assim, às vezes uma pessoa me critica no meu Face ou no meu WhatsApp, porque eu falo assim, você cobra o vereador que você votou. Eu sei em quem votei para estadual, para prefeito, eu sei. Uhum. E eu vou cobrar. O vereador que você votou, ele está sendo o que você esperou? Aliás, o que você votou está lá na Câmara? Exato. Tem isso se também. ele não está, você tem que cobrar quem está lá. Exato. Entendeu? Exato. Então, se ele perdeu, você pode me cobrar, que eu estou lá à disposição. Eu sempre costumo dizer assim, Expedito, eu tenho meu telefone, que é 5 × 9, 4580. A Câmara estando aberta, pode ir lá, nem que for meia-noite, você quer conversar comigo, eu te atendo. Os seus problemas, eles são meu problema, eu posso não resolver, mas eu tenho que correr atrás. Então, eu estou à disposição. Tá certo, Vicente, é claro que a gente entendeu o que você quis. Ele falou assim, lógico, mudar os vereadores, é claro. Entendi. Claro que nós entendemos, Sim. É só para a gente descontrair. Presidente, em nome da nossa equipe aqui da Rádio Marupá, essa Rádio Marupá... Eu queria fazer uma pergunta, que Sim. eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sei disso. Tá certo que eu vim aqui para ser entrevistado. Sim. Eu gostei do nome, Marupá. É nome de madeira, É o nome indígena? de uma madeira. Esse é um projeto... É uma madeira de remédio, é isso? Não, é uma árvore, né? É uma árvore nativa aqui da região. Serve para fazer, inclusive de guitarra. Em rápidas pinceladas. Quando nós começamos a ideia de montar uma rádio web... Achei interessante. Não, pera lá. Quando nós começamos a montar a ideia de montar a rádio web, o Vilmar ele me deu a liberdade de escolher o nome. Certo? Aí eu escolhi, no mínimo, uns 20 nomes para a rádio. Uhum. Aí um belo dia ele disse assim, olha, o site da rádio já está no ar. Eu falei assim, mas o nome? Não, é Rádio Marupá. Posso falar, eu tenho, onde é que eu tive hoje cedo, eu tenho uma propriedade aqui na Baixada Morena, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da natureza, eu tenho castanha, eu tenho mogno, eu tenho ipê, eu tenho todas as espécies plantadas. Seu Otávio Simono, o dono anterior, é um homem, ele falava assim, Remídio, quem não cuida da natureza, a natureza não cuida do homem. Sim. Então, esse marupá, eu imaginei que fosse uma madeira. Eu não lembro de ter ela lá no sítio. Mas o Éder vai mostrar aí algo. O Éder está puxando. Talvez eu até tenho dela lá. Mas Rádio Marupá, referente ao nome de uma árvore. Legal. Que foi idealizado e discutido e chegado à conclusão do Vilmar Galvão, que é Rádio Marupá, que é uma homenagem aí à árvore nativa aqui da nossa região. E essa rádio ela tem como objetivo realmente fazer, né, o Éder está mostrando aí alguns troncos da Marupá e assim por diante. Legal. Segundo o Vilmar, ela é específica e tem uma qualidade excepcional para se construir e fabricar guitarras, contrabaixos, entendeu? Mas a ideia e a descoberta foi tudo do Vilmar Galvão. Então, tá bom, parabéns. Então, presidente, e o nosso objetivo da rádio, hoje nós somos a segunda rádio mais acessada aqui no município de Sinop, através... Nós falamos em termos de rádio web, porque nós temos uma outra emissora que não é web. Sim. Ela é convencional, porém... Olha aí de que é feito, para que serve a Marupá. Viola de coxo? Não. Viola de coxo, viu? Viola normal, as violas que hoje são tradicionais, são feitas do Marupá, porque ela dá realmente uma tonalidade melhor. Então tem todo um significado. E num programa especial nós vamos trazer Vilmar Galvão para dizer isto e tudo sobre o Marupá. Então, como eu estava falando, hoje nós temos, no mínimo, aí, estamos entre as 10 ou 15 ou 20 rádios webs mais acessadas do estado. Isso é um projeto que nós estamos construindo, não temos pressa, sabemos que a semente ela germina devagarzinho,
e com o tempo ela dá frutos, nós vamos procurar regá-lo sempre para que ela dê fruto. Então, a Rádio Marupá, que é a Rádio Web de Sinop, fica muito grata, agradece imensamente aqui a presença do senhor. Esperamos que tenhamos realmente contribuído com aquilo que nos propusemos a fazer e dizer mais uma vez que o senhor está com o microfone inteiramente à sua disposição para suas considerações finais. E se lembrou do assunto que o senhor voltou 80 quilômetros, pode falar também. Não. Eu só quero agradecer a você, Expedito, o Galvão, o Éder Seger, dizer que eu sempre estou à disposição, tá? Talvez eu não tenha respondido todas as perguntas, mas eu sempre estou à disposição na Câmara ou na minha casa, enfim, não só para vocês, mas para toda a população de Sinop, tá? Muito obrigado pelo convite e virei quantas vezes for necessário. Bom, gente, agradecendo imensamente aqui mais uma vez a participação de todos os internautas, daqueles que nos acompanham. O convite está feito. A Rádio Marupá tem sua programação 24 horas. É uma programação para você ouvir. De repente você não quer trocar, você quer ouvir no seu celular uma programação que não precise lhe incomodar. Que é aquela história, vou ouvir agora uma música assim, vou ouvir agora uma música assada, agora eu quero ouvir isso. Não. Sintoniza, conecta na Marupá que você vai ter todos os gêneros musicais. Eu sempre tenho dito assim, uma hora você dá risada, porque tem piadas, uma hora você fica com informações porque tem notícia, outra hora você escuta uma música que você chora porque você lembrou da pessoa amada, outra hora você ri, outra hora você fica bravo, enfim, é uma programação eclética para você botar e ouvir, que você vai ter todos os gostos, né? E convido você para baixar no seu WhatsApp, aliás, baixar no seu celular, vai lá na Play Store, só escreve Marupá. Não precisa colocar o acento, Marupa, né? Já aparece o íconezinho lá do aplicativo, baixa, você vai ouvir a rádio. E acessar é www.radiomarupá.com, tá? Que está aí na sua tela. Acesse o site, inclusive aí com novidades. E nós estamos aqui nesta caminhada com o objetivo de, mais cedo ou mais tarde, estarmos realmente repercutindo para vocês muitas informações. Agradeço imensamente o presidente Remídio Cuntes, vereador do município de Sinop, presidente da Câmara, do Partido Republicano. A gente promete voltar, se Deus quiser, no sábado. A intenção é estar entrevistando o pré-candidato deputado federal Juarez Costa, mas não podemos confirmar ainda e aguardamos que essa confirmação chegue até a próxima terça-feira. Caso contrário, tenha certeza absoluta que sábado nós estaremos aqui conversando com alguém que tem realmente algo importante a dizer para você. A todos um ótimo sábado. Se cuide, a pandemia está aí, os sintomas você já sabe, os problemas você também já sabe, não tem estruturas da saúde pública para atender todo mundo, a tendência é que realmente os casos aumentem, claro, sempre na esperança de que um dia acabe, mas é importante que você tome todos os seus devidos cuidados e precauções em relação a esta pandemia, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Que todos fiquem com Deus, porque com Ele estou sempre, e até sábado que vem com o programa Marupá em Debate, e segunda-feira, 7 horas da manhã, aqui também com a Marupá e com a Rádio Mais AM de Sinop, o seu programa Cidade em Movimento. Um grande abraço.